Enquanto Maíse segurava uma ponta da lança, ela agradecia o sumo sacerdote por confiar nela. O sumo sacerdote fala que é normal uma pessoa de Deus seguir a filha de Deus. Neste momento os sacerdotes estavam fazendo um ritual de selamento. O ex-noivo de Maíse segura na lança e se pergunta por que uma arma que foi criada para usar no Lorde Demônio estava sendo usada nele. Ele fala para Maíse que ela não podia fazer aquilo com ele. Maíse com muita raiva responde que quem fez ela assim foi ele mesmo. De repente apareceu o Duque Petro. Ele passa e nem liga para aquela situação. Maíse pensa que o motivo para ele não se importar com aquela cena é porque o Duque confia muito no sumo sacerdote, pois quando houve um golpe de estado e o Duque Petro ficou órfão, quem cuidou do Duque Petro foi nada menos que o príncipe herdeiro naquela época. E esse príncipe herdeiro é ninguém menos que o sumo sacerdote hoje em dia. Maíse escuta uma voz que nunca tinha escutado antes. A voz dizia que o soldado era muito estúpido. Nesse momento Izulancel tira Maíse de perto do seu ex-noivo. Mesmo ele sendo afetado pela magia da santa, Atropos apareceu dizendo que ele era patético por não usar o poder que ela deu para ele. Maíse olha para ela e sente que mesmo nunca tendo visto aquela pessoa, ela sabe que aquela é Atropos. Atropos fala que foi uma boa tentativa eles tentarem selar ela junto com o soldado, mas que era impossível eles conseguirem. Maíse percebeu que Atropos estava se concentrando em seu marido. Ela vai para a frente de Izulancel e fala que neste mundo não existem deusas chamadas de deusas do destino. Atropos fala que só porque Maíse não quer confiar nela, não muda o fato que ela é uma deusa, e que esse mundo pertence a ela e suas irmãs. O sumo sacerdote aparece dizendo que não vai deixar ela fazer o que ela quer. Atropos dá risada e fala que um velho igual a ele não pode fazer nada. O Lorde Demônio fala para o sumo sacerdote ir com cautela, porque aquela pessoa não era um oponente fácil. Atropos chega no ex-noivo de Maíse e fala que está na hora de começar a organizar o final da história. Ela pede para o ex-noivo de Maíse matar todos, para a história começar mais uma vez, e assim Maíse será dele novamente. Uma vez que tudo será esquecido por Maíse, o sumo sacerdote fala para os outros sacerdotes formarem uma linha para a proteção da santa. O ex-noivo de Maíse vai para cima dos sacerdotes e do Lorde Demônio. Maíse fica impressionada que seu ex-noivo agora está mais forte do que antes por causa de Atropos. Ele estava conseguindo bloquear todos os ataques e ainda conseguindo avançar em direção ao Lorde Demônio. Assim que ele chegou em Izulancel e Maíse, e estava pronto para atacar, Atropos sentiu que alguma coisa conseguiu acertar ela em seu pescoço. Era Zembarte, que estava muito bravo e confuso. Ele dizia que não ia perdoar nenhuma das três irmãs do destino. Maíse fica surpresa em ver Zembarte novamente, mas ela percebe que seus olhos estão totalmente confusos. Atropos ataca ele dizendo que Zembarte era um verme que não sabia qual era o lugar dele. Zembarte pergunta por que elas fizeram aquilo com aquela pessoa. Atropos fala para ele não se preocupar, que a irmã dela era boa em consertar as coisas quebradas, mas que ela não ia lembrar dele outra vez. Nesse momento Zembarte ficou ainda mais fora de si, e Atropos começou a voar com os braços abertos, dizendo que estava tão bom, que ela quase se sentia mal por acabar com aquela história naquele momento. Atropos usou uma magia e derrubou Maíse no chão. Enquanto ela pisava em Maíse, Atropos dizia que Izulancel deveria ter protegido Maíse um pouco melhor. Ela pega Maíse pelos cabelos e fala que embora ela tenha desafiado as três irmãs do destino, ela não pretendia fazer nada muito duro com Maíse. Atropos materializou uma espada, e disse que Maíse apenas iria carregar os pecados do seu marido. Ela acertou Maíse nas costas e disse que quando ela acordasse, não ia se lembrar de nada do que aconteceu. Imediatamente Maíse agora estava em um outro lugar, e com um aperto no coração, se perguntando o que tinha acontecido. Maíse olha em volta e se pergunta por que ela estava ali. Nesse momento ela vê Yeon-Soa, que passou por ela e parou para falar com sua mãe no telefone. Maíse ficou observando Yeon-Soa, e depois de algum tempo ela tentou pegar na mão dela, mas Maíse percebeu que sua mão atravessou o corpo de Yeon-Soa. Maíse pensa que novamente ela iria morrer igual da outra vez. Mas de repente o cenário mudou e Maíse escutou uma voz familiar. Maíse olha e vê Zembarte falando com Yeon-Soa. Zembarte dizia que ela estava na sua propriedade, e por isso ela seria ótima para sua experiência. Yeon-Soa fala que não será rato de laboratório dele, e que era para ele ir embora enquanto ela estava sendo legal. Maíse se pergunta por que ela não tinha lembranças daqueles momentos. Ela achou que seria melhor continuar observando de longe. Mas novamente o cenário mudou. Maíse vê em um laboratório Zembarte com Yeon-Soa. Ele estava ensinando para ela um pouco de alquimia, e de novo o local mudou. Embaixo de uma árvore estava Yeon-Soa. Ela estava lendo alguma coisa que ela tinha escrito.
até que chega Zembart chamando pelo nome dela. Ela para de ler o que estava em suas mãos, e diz para Zembart que ela fica envergonhada quando ele observava ela daquele jeito. Zembart fala que de toda maneira, ele não entendia nada do que estava escrito naquele caderno. Ela fala que a letra dela não era tão bonita. Zembart fala que gostava das palavras que ela escrevia. Ela fala que estava ficando envergonhada por causa dele. Maíse pensava que qualquer pessoa poderia pensar que os dois são um casal totalmente apaixonados. E a cena mudou novamente. Maíse viu o desespero de Yeon Soo-ah, trancada em seu quarto e vários papéis no chão. Ela dizia que tinha estragado tudo e não queria um mundo daquele jeito, e que precisava arrumar porque ela não ia fazer vista grossa. Yeon Soo-ah diz que ninguém mais vai precisar sofrer em um lugar infernal igual aquele. O cenário mudou e agora Yeon Soo-ah conversa com o ex-noivo de Maíse. Maíse fala que estava com um mau pressentimento sobre aquele encontro. E no outro dia uma pessoa que estava com um chapéu escondendo seu rosto pediu para falar com Yeon Soo-ah. Yeon Soo-ah fala que tirar o chapéu durante uma conversa é sinal de boas maneiras. Ao tirar o chapéu, Yeon Soo-ah viu que era Maíse, mas ela estava com o rosto roxo. Maíse fala que ouviu a conversa dela com seu namorado, e que Yeon Soo-ah está interessado em colocar um fim nesse mundo de repetição. Maíse fala para Yeon Soo-ah que seu namorado não vai manter a promessa que ele fez para ela. Ao ouvir isso de Maíse, Yeon Soo-ah fala que conhece bem ele, e que ele é uma boa pessoa. Maíse fala que ele não é uma boa pessoa, pelo menos nessa vida ele não é. Ela fala para Yeon Soo-ah que ela deveria ficar longe dele para evitar problemas. Maíse fala que sonha com suas vidas passadas às vezes, e para o bem das duas, sempre aparece um homem no sonho, mas que ele sempre morre pateticamente, mas que ela não sabe quem é esse homem, e também nunca teve uma conversa de verdade com ele. Maíse fala que salvou ele, e ela não se lembra se era por culpa ou paixão, e que se sentia mal por ele sempre tentar mudar o destino de uma história que já estava determinada, e por isso ela tentou ajudar ele a escapar com segurança, e ela ficava muito feliz em ver ele escapar do perigo, mesmo sendo por um breve período de tempo, até que o seu namorado percebeu o que estava acontecendo. Yeon Soo-ah pergunta para Maíse sobre o machucado no rosto dela. Maíse fala que no começo foi só um tapa, e depois do primeiro tapa, seu namorado ficou muito chocado com suas ações, e passou o dia inteiro pedindo perdão para Maíse, e ela acabou aceitando. Ela fala que a história continuou, e sempre que a história reiniciava, ela infelizmente sempre estava do lado dele, e quando ela começava a lembrar da vida passada, ele também começava a se lembrar, e assim a sua violência e as desculpas continuavam. Ela pede desculpas a Maíse, e diz que não sabia que algo assim estava acontecendo. Maíse fala para Yeon Soo-ah que ela não tinha culpa de nada do que tinha acontecido, mas Yeon Soo-ah fala que as ações dela fez Maíse infeliz, então ela ia reparar tudo e que o mundo não ia mais se repetir, porque ela tinha um poder especial. Maíse olha para as duas e fala que aquilo era como um déjà vu. Era como se ela já estivesse experimentado aquilo antes. De repente Yeon Soo-ah dá um abraço em Maíse, e diz que ficará do lado dela, porque a heroína era para ser uma pessoa feliz. De repente, ao ver Yeon Soo-ah abraçando ela, as memórias de Maíse começaram a voltar naturalmente, e que mesmo elas tendo muita coisa em comum, elas eram diferentes. Yeon Soo-ah era a pessoa que Maíse admirava, e queria ser igual a ela, e que desde o início ela sempre foi a Maíse de sempre, mesmo a Maíse de antes e agora. Voltando para a batalha contra Atropos, Zulancel segurava Maíse em seus braços, e Atropos dava muita risada ao ver o rosto do Lorde Demônio cheio de tristeza, e dizia que Maíse já estava morta, e quando a história começar de novo, ela ia se esquecer do Lorde Demônio, e iria se apaixonar de novo pelo soldado, e então ela virá de novo com ele para matar o Lorde Demônio. E Zulancel começa a sorrir com Maíse em seus braços. Atropos fica irritada porque ele estava sorrindo. O Lorde Zulancel fala que novamente vai encontrar Maíse. Nesse momento Atropos usou seu poder para fazer o ex-noivo de Maíse atacar o Lorde Demônio. Nesse momento Maíse ergueu sua mão e neutralizou a magia de Atropos, parando o ataque do seu ex-noivo. Atropos pergunta como foi que ela ressuscitou. Maíse fala para Atropos que ela também deveria morrer para tentar descobrir. O Lorde Demônio chama Maíse. Ela se vira para ele, mas Zulancel fala que ela não era Maíse, e pergunta onde que estava Maíse. Ela pegou no rosto de Zulancel. Atropos começou a gaguejar e perguntou quem era ela. Ela olha para o rosto de Atropos.
E Atropos entra em desespero. Maíse fala para Atropos que ela se divertia muito quando torturava outras pessoas, mas que agora que ela estava do outro lado, Atropos estava assustada. Maíse fala que conhece a verdadeira identidade das irmãs Moirai. Ela conta uma história de muito tempo atrás, que havia uma garota que gostava muito de novel de fantasia quando era criança. Depois que ela ficou adulta, ela se deparou com uma novel de fantasia que tinha o mesmo contexto que aquela garota tinha escrito quando era mais jovem. E ela usou essa novel como base para escrever sua história novamente. Era apenas uma história para ela refletir sobre suas memórias, mas graças à popularidade de sua história, ela se tornou uma mulher gananciosa. E a certo ponto, mais do que escrever sobre as coisas que ela queria, ela começou a escrever coisas baseando-se nos gostos dos leitores. Ela até acabou mudando um pouco os personagens. Atropos fica desesperada e pede para ela parar. Ela fala para Atropos escutar com muita atenção, porque ela tinha feito muitas coisas erradas. Ela continua a história, dizendo que no final aquela mulher mudou o enredo da história, e até mesmo os personagens. E entre os personagens que ela apagou, estavam as 3 irmãs do destino. E que o normal de personagens apagados era não ter poder, mas elas mataram os outros personagens que foram apagados, reiniciaram o mundo e se infiltraram entre as fendas das mentes dos personagens para absorver suas forças, para elas tentarem se tornar personagens da história como era antes, e que elas não têm nenhuma forma estabelecida. Enquanto as irmãs do destino estavam recriando esse mundo que elas distorceram, elas estavam tendo só mais uma chance. Se elas estivessem admitido os erros delas, e tentado mudar, e não tivessem machucado Maíse, elas poderiam se tornar personagens de verdade nesse mundo. Pelo menos era para elas terem deixado Maíse em paz, porque ela tinha apenas começado a encontrar a felicidade. Atropos olha para aquela mulher na frente dela e pergunta: quem raios era ela? Ela fala que se chama Yeon-Soo-ah, a pessoa que criou esse mundo. E finalmente Atropos foi apagada para sempre daquela história e daquele mundo. O Lorde Demônio pergunta se acabou e como estava Maíse. Yeon-Soo-ah fala que acabou e que Maíse estava bem, só estava dormindo um pouco, mas provavelmente ela vai acordar confusa, porque as memórias que ela tinha esquecido voltaram. Ela fala para Isulancel que esse mundo não irá mais se repetir depois desta vida, por isso era para ele tomar cada momento como uma oportunidade, e que se algum dia ele fizer Maíse chorar, ela vai conseguir um homem melhor para Maíse. Ele promete que vai amar e valorizar sua esposa Maíse. Ela fala que não é bom ela permanecer no corpo de Maíse por muito tempo, e que ainda ela precisaria corrigir algumas coisas. Nesse momento Zembart aparece e vê o corpo de Maíse com Yeon-Soo-ah. Ela fala para Zembart que estava tudo bem, e que ela voltaria bem mais rápido desta vez. Ela deixa o corpo de Maíse e encontra Maíse como Yeon-Soo-ah. Ela abre os braços para Maíse e pergunta se ela estava se sentindo bem. Ela abraça e pede desculpas para Yeon-Soo-ah, dizendo que não deveria ter esquecido dela. Ela fala que Maíse não poderia ter feito nada, porque as irmãs do destino tinham roubado o poder de santa dela, e que o vazio deixado pelo poder roubado foi preenchido pela força de Yeon-Soo-ah. E uma vez que as irmãs do destino tinham medo de Yeon-Soo-ah, ela acreditou que seria bom compartilhar o seu poder com Maíse, porque assim as irmãs do destino não trataria ela de uma forma imprudente. Mas enquanto ela apagava algumas memórias de Maíse para colocar seu poder no lugar, ela nunca imaginou que suas memórias iriam junto com o seu poder para Maíse. Ela fala que ficou surpresa que Maíse tenha se casado com o Lorde Demônio, porque originalmente ela não escreveu ele como uma pessoa romântica, mas que agora ele é super romântico. E mesmo ela não escrevendo sobre isso, ele estava até fazendo bolinho de arroz picante. Maíse pergunta para Yeon-Soo-ah como ela sabia que ele fazia bolinho picante. Ela responde para Maíse que ela via tudo, porque ela tinha feito uma promessa que sempre estaria junto de Maíse. O corpo de Yeon-Soo-ah começou a desaparecer aos poucos, e Maíse ficou preocupada e perguntou por que ela estava desaparecendo. Ela diz para Maíse que não está desaparecendo, aquilo era somente o pouco de poder que estava no corpo de Maíse, e como ela usou aquele poder, é normal ela estar desaparecendo. Maíse pergunta para Yeon-Soo-ah onde ela realmente estava. Ela responde para Maíse que estava no mesmo lugar que as irmãs do destino. Ela pede para Maíse encontrar ela, porque assim uma nova história poderia começar. Maíse abre seus olhos e vê seu marido Isulancel. Ele abraça ela e diz que sentiu muitas saudades, e pede desculpas para Maíse por não ter conseguido proteger ela. Maíse fala que tudo bem, ele não tinha culpa porque não foram eles que tinham feito coisas erradas. Isulancel olha para uma tenda do exército e diz que ainda faltam algumas coisas para resolverem.
Maíse e o Lorde Demônio estão tentando fazer um tratado de paz entre os demônios e os humanos, mas eles estavam desconfiados. E Maíse fala que ficará no reino dos demônios para mostrar que podem confiar no tratado de paz. O sumo sacerdote fala que a santa deveria reconsiderar, porque uma pessoa tão honorável como ela não poderia viver no reino do Lorde Demônio. Maíse fala que gostaria de um mundo pacífico porque gostaria de viver em paz ao lado da pessoa que ela ama. Ela dá um sorriso e apresenta seu marido. Ela fala que aquele é Izu Lancel, o seu marido e também o Lorde Demônio. Nessa hora todos foram à loucura. O Duque Petro pergunta para Maíse por que não quis beneficiar os demônios com o tratado de paz, já que a derrota do lado dos humanos era bem clara, e que ele acreditou que eles iriam querer as melhores condições. Maíse dá um lindo sorriso e diz que prefere um mundo em paz do que qualquer conquista. O Duque Petro pede desculpas e diz que vai assinar o tratado de paz. Nesse momento um dos cavaleiros reais começou a dizer que mesmo o Duque Petro sendo da família real, ele não tinha o poder para assinar o tratado, uma vez que viola os direitos da princesa herdeira Marigold. De repente Maíse escuta Perun chamando por ela. Maíse pergunta onde ele estava e se ele estava bem, porque ela estava preocupada. Perun fica feliz que ela estava preocupada com ele. Ele diz que viu umas flores e achou que Maíse iria gostar, mas apareceu um pesadelo e as flores estragaram. Por isso ele estava procurando outra coisa. Perun fala que pegou a princesa Marigold, porque ele queria dar alguma coisa preciosa para Maíse, e a princesa humana é muito preciosa. Ao perceber a situação, o Duque Petro pede uma caneta para Maíse e diz que vai assinar o tratado de paz, já que devido à situação a princesa Marigold não pode exercer sua autoridade nesse momento. Toda a autoridade real pertence a ele, o próximo sucessor do trono. O Duque Petro fala para todos que a partir daquele momento, ele iria proceder com o acordo entre os demônios e os humanos com a autoridade do rei. Ele fala que vai assinar o acordo, e para recuperar a princesa, essa seria a melhor maneira. O trato foi assinado, no entanto ainda ficaram algumas coisas para resolver no dia seguinte. Lá fora Maíse dá uma bronca em Perun e fala que ele ainda roubou um item do castelo real. Perun fala que ele pegou um broche para ela. Maíse fala que ao invés dele pegar esse tipo de coisa, ela prefere que ele traga algumas flores do jardim. Depois da bronca em Perun, Maíse chama ele para dar um passeio no jardim do palácio do Lorde Izu. Ela fala que estava andando pelos jardins outro dia, e acabou vendo um prédio que nunca tinha visto antes e ficou curiosa. Perun fala para Maíse que aquele prédio foi construído para algumas pesquisas, e que ninguém sabe o que é feito lá. Maíse pensa que aquilo é tipo um segredo do seu marido versão 2.0. Ela fala que não existe lugar no castelo do Lorde Demônio que ela não possa entrar. Nesse momento chega seu marido e agarra Maíse, e fala para ela que já é o suficiente. E quando Maíse menos esperava, chegou seu ex-noivo dizendo que queria conversar com ela. Ele dizia que sentia muito. Maíse perguntou para ele sobre o que ele sentia muito. Ele fala que se lembra de todas as coisas horríveis que ele fez para ela. E com uma cara de louco, ele falou que fez tudo aquilo porque amava ela. Maíse fala que não precisava de um pedido de desculpas como aquele. Ela fala que existe apenas uma palavra adequada para eles dois. Ela sai andando e diz que aquele era o fim. No outro dia Maíse e seu marido encontraram com o Duque Petro para terminarem a burocracia do Tratado de Paz. O Duque agradeceu a Maíse por ter mediado o trato de paz, e que graças a ela tudo acabou bem. Ele fala que ouviu falar que ela morava em uma vila no mundo dos humanos. Ela fala que depois que se casou morou lá por algum tempo, e que ela pretende passar em sua antiga casa agora. Maíse fala para o Duque que o Lorde Demônio nunca quebra suas promessas, e para o bem do futuro de todos, ela pede para o Duque não quebrar a promessa dele. Enquanto Maíse e seu marido caminhavam em direção à sua antiga casa, Zembart entra em contato, e diz que encontrou aquela pessoa que ele tanto procurava. Maíse chega gritando pelo nome de Zembart, e pergunta para ele onde estava Yon-Soa, até que aquele gato preto falou com Maíse, dando um olá para ela. Maíse lembra ter encontrado esse gato preto várias vezes quando ela estava em perigo. Yon-Soa fala que as Irmãs do Destino transformaram o corpo astral dela em um pesadelo chamado Lilith, e por isso ela sempre movia sua consciência para outros corpos para ficar por perto. Ela agradeceu a Maíse por ter encontrado o corpo dela. Maíse fala que se ela voltar para o seu corpo, ela será uma estrangeira por completo e o tempo não irá afetar ela. Yon-Soa fala que está preparada. Nesse momento ela se levanta e diz que finalmente estava de volta, e que agora ela poderia acabar as coisas.